Você já passou pela experiência de comprar alguma coisa e depois de um tempo começar a se questionar por que comprou aquilo? Já caiu em golpes de WhatsApp, OLX e ligações telefônicas? Já entrou em esquema de pirâmide financeira, convidado por um amigo ou parente, achando que seria um grande negócio e de repente se viu preso numa armadilha? E até mesmo já se relacionou, saiu com pessoas das quais você não tinha nada a ver e depois de um tempo você começou a se questionar por que eu saí com essa pessoa, por que eu tô com essa pessoa? Tudo isso acontece por conta dos gatilhos mentais. No vídeo de hoje eu vou explicar o que são os gatilhos, como eles funcionam e quais os tipos. Fica comigo até o final porque esse é o melhor vídeo de gatilho mental do YouTube. Talvez isso seja verdade, ou talvez seja só um gatilho mental para você assistir até o final. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te pedir aquele favor. Aperta o botão do like, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações quando eu lançar novos vídeos. Toda semana eu trago um vídeo para te ajudar a entender melhor como funciona a sua mente, as suas emoções, os seus pensamentos e como você pode reprogramar para ter novos comportamentos, novas atitudes e, consequentemente, novos resultados. Beleza? Antes de falar dos gatilhos, eu preciso que você entenda o funcionamento básico do cérebro. O nosso cérebro ele é dividido em 3 grandes partes, responsáveis por coisas diferentes. Então imagina que são como 3 processadores de computador. Cada um vai processar uma informação diferente. Na camada mais externa do cérebro, a gente tem o neocórtex. Ele é responsável por processar a parte racional, parte lógica, os pensamentos, as decisões que a gente toma conscientemente. Mas na parte intermediária, a gente tem o sistema límbico. É como se fosse um processador responsável pelas emoções. É o processador que processa as nossas emoções, os nossos sentimentos, a parte mais complexa. E no miolo, lá no centro, a gente tem o cérebro reptiliano. Ele é responsável pela parte instintiva, os nossos reflexos, as coisas que a gente faz instintivamente, sem pensar. Todo o sistema nosso funciona por conta dele. A respiração, os batimentos cardíacos, são órgãos que funcionam sem o nosso pensamento consciente. Então pense que o nosso cérebro tem 3 grandes processadores. Um externo, responsável pelos pensamentos, um mais intermediário, pelas emoções, e um interno, que é o instintivo, reptiliano, animal, que responde, tem comportamentos sem pensar, irracionais. E por que isso é importante para entender os gatilhos mentais? Porque os gatilhos mentais são eventos que acontecem ao nosso redor ou coisas que a gente vê, escuta, presencia e sente que dispara dentro da gente um comportamento instintivo e irracional. O que quer dizer? Que são coisas que acontecem no nosso entorno que desvia a nossa parte consciente, a gente não pensa, vai direto na parte irracional. Às vezes atinge a nossa emoção, né? A gente se emociona e às vezes esse gatilho ele vai mais profundo e pega na parte irracional. Então, por exemplo, às vezes você vai ouvir alguma coisa que vai mexer com as suas emoções, vai acionar uma raiva, você vai ter um comportamento irracional porque você ouviu algo que mexeu com você profundamente e nem passou pela parte de pensamento, nem processou. Então por isso que chama gatilho, porque ele dispara uma emoção dentro de você e você explode com uma reação. Imagina o gatilho de uma arma. Qual que é a função dela? Depois que você tem um evento, ele bate na espoleta de uma bala e explode. Depois que explode, você não tem como segurar mais a bala. Não tem como você segurar uma explosão de emoção depois que esse gatilho foi acionado. É muito difícil. O que você tem que fazer é evitar que os eventos disparem os gatilhos em você. Algumas pessoas chamam também de gatilhos emocionais
ou ainda acionadores mentais, mas tudo isso quer dizer uma coisa só. Esses gatilhos disparam na gente coisas diferentes dependendo de cada pessoa, porque cada um tem uma história de vida. Então, esses gatilhos, eles acionam dentro da gente coisas que estão no nosso banco de dados. Imagina que tem um banco de dados no seu cérebro com vários eventos onde esse gatilho vai disparar uma emoção que te lembra o passado. Pode ser um trauma, uma dor que você sentiu, alguma coisa que te incomodou. Por exemplo, você teve uma perda na sua família. E aí você está lá chorando no caixão e todo mundo vem, coloca a mão no seu ombro e fala assim, meus pêsames, me sinto muito. Então, quando você está naquele momento de dor profunda, todo mundo tocando em você, isso gera uma ancoragem em você do toque no ombro com aquele sentimento pesado de sofrimento, de dor. Então, ancorou em você um sentimento daquele momento e ficou registrado na sua mente. Passam-se meses ou anos e alguém te toca da mesma forma. Isso vai disparar em você, pode disparar em você um sentimento equivalente àquele que você teve registrado de forma intensa várias vezes. Então, o gatilho, ele funciona dessa forma. Ele busca no seu banco de dados algo que você registrou com uma emoção muito forte. E esses gatilhos, eles podem acionar várias coisas dentro da gente. Às vezes você vai sentir o cheiro de um perfume e isso vai disparar em você lembranças, boas ou ruins, né, de coisas que você viveu ou de uma pessoa que você conviveu que foi agradável ou que foi desagradável. Está conseguindo acompanhar o raciocínio dos gatilhos mentais? Sim ou não? Gatilhos mentais são eventos que disparam na gente emoções, sentimentos e até reações instintivas onde a gente não pensa. E esses gatilhos, eles podem ser acionados de duas formas. De uma forma inconsciente, naturalmente, assim, das coisas que a gente vai vivendo durante o dia, ou alguém disparando gatilhos na gente de forma intencional para extrair da gente informações, comportamentos ou até manipular a gente. E aí é que está o perigo. Então, como que os gatilhos são disparados na gente de forma inconsciente? Como eu falei, às vezes a pessoa vai tocar em você de alguma forma que vai te conectar com uma lembrança triste do passado, um cheiro de um perfume que vai fazer você associar com uma coisa que você viveu, ou alguém vai falar alguma palavra para você que vai disparar uma lembrança. Em 2009 eu trabalhava numa fábrica de papel e tinha um senhor que trabalhava comigo que eu percebi um comportamento bem interessante nele. Toda vez que eu falava a palavra café, ele puxava um cigarro do bolso. Todas as vezes. Nessa época eu estudava bastante programação neurolinguística, então isso estava muito fresco na minha mente, eu testava várias coisas e às vezes eu falava assim, vamos tomar um café? Ele, vamos, e já puxava. Porque os gatilhos mentais, eles disparam na gente também vícios. Um vício para comer, vício para pornografia, vício para bebida, vício para cigarro, eles estão associados com uma palavra, uma imagem que a pessoa vê, dispara dentro dela um sentimento para ela ter um comportamento, que é o comportamento do vício. Então, nesse caso, era muito engraçado que eu falava café, ele puxava o cigarro. Talvez, eu já vi casos assim, se ele parasse de tomar café, ele iria parar com o cigarro, porque os dois estão conectados. Olha que interessante o poder do gatilho mental. Isso de forma inconsciente. Agora eu vou falar para você como que os gatilhos são acionados através de técnicas que as pessoas usam de forma consciente para que a gente faça as coisas para elas. Então os gatilhos mentais, eles podem ser utilizados de forma consciente para que você fale algum segredo industrial para extrair informação de você, para que você tenha um comportamento. Por exemplo, as pirâmides, eles usam muitos gatilhos mentais para vender aquela ideia. Então pode ser utilizado para vendas, é utilizado muito para vendas e não é errado porque quando você tem uma boa intenção de vender um produto, ele ajuda você com argumentos. Mas tem as pessoas trapaceiras. Eu fui convidado para um evento de venda de um produto que era uma pirâmide. Só que graças a Deus eu conhecia essas técnicas de gatilhos mentais e eu não caí.
Nessa apresentação tinha um monte de gente. Eles colocaram primeiro uma pessoa jovem, com roupas mais caras possíveis, de grife, com fotos, ele apresentando viagens no Caribe, em transatlântico, falando que era Diamond, não sei o quê. E aquilo estava quase me convencendo de que aquilo era um bom negócio. E aí mexe com vários gatilhos mentais. Gatilho de autoridade, pessoa rica, pessoa com boas roupas, ganhando bastante dinheiro, e também o gatilho da ganância. Você fala, nossa, eu vou me dar bem com isso. Só que como eu estava achando tudo muito estranho, eu fiquei muito com o pé atrás, e quando terminou esse evento, veio o meu colega de trabalho, que tinha me indicado para esse evento. Foi a primeira vez em 2012, se eu não me engano, que eu tive contato com esse tipo de coisa. E aí ele falou assim, e aí, vamos fechar? Eu falei, fechar o quê? Tem que fechar agora, R$5.000, você assina um cheque. Eu falei, nem cheque eu trouxe, deixa eu ir para casa, que eu vou pensar nisso. Aí entra a parte do pensamento, o racional, o processador, para você pensar e não ter um comportamento instintivo. Aí eu falei assim, cara, eu não vou entrar nisso, eu não sei do que você está falando, tem que dar dinheiro, nem sei o que é isso aí, não conheço, eu preciso pensar. Ele falou, você vai perder a chance de ficar rico, que não sei o que. Veio com um monte de coisas, gatilhos, para disparar em mim o comportamento de entrar, assinar o cheque e entrar naquela furada que hoje já nem existe mais. Perderam muito dinheiro e, graças a Deus, eu me livrei. Mas toma cuidado, porque não é garantia de que você conhecer isso, você não vai cair num golpe. Esses dias eu quase caí, golpe de internet, golpe de venda no OLX, do WhatsApp. Porque a pessoa pega uma foto de um parente seu, coloca lá, entra em contato com você e ele vê as conversas que tem no histórico do celular que ele clonou e ele vai falar de forma muito parecida. E aí, quando todas as conversas batem, os gatilhos mentais acionam em você e você não pensa que não é aquela pessoa. A sua parte racional foi desligada. E aí você faz um Pix, você faz uma transferência, porque você caiu no gatilho mental que driblou o processador do pensamento. Eu tenho um colega de trabalho que ele recebeu uma ligação alguns anos atrás, ele estava no trabalho, ele recebeu uma ligação de um cara falando que estava com a filha e com a mulher dele. Isso aí aconteceu muito, acho que até hoje acontece. E aí tinha uma voz de mulher no fundo, uma voz de criança, e tudo bateu com a informação dele. Quando tudo bateu com a informação dele, ativou nele o gatilho mental, ele não pensou mais. O cara fez ele sair de onde ele estava, ele foi até uma lotérica e fez a transferência para o cara. O cara, para você ver o poder do gatilho mental, o cara conseguiu levar ele por cerca de 2 quilômetros andando, levando na conversa, porque disparou nele a parte irracional de perder a filha, de perder a esposa. Quando ele fez a transferência que desligou o telefone, ele parou, respirou e pensou. Aí ele falou assim, meu Deus, está tudo muito estranho. Quando ele pensou um pouquinho mais, ele viu que era um golpe, porque caiu no gatilho mental. Então o gatilho mental ele pode ser utilizado de formas extremamente perversa. Existem também gatilhos mentais da sedução. Homens utilizam para conquistar mulheres. Baixar a guarda, levar para sair, levar para fazer qualquer coisa que eles queiram, porque eles conseguiram entrar na mente da pessoa, desarmar toda a parte consciente, racional, e aí, através de gatilhos que são palavras, coisas que usam, várias técnicas. O nome dessa técnica é PUA, que é Pick Up Artist, que são artistas da sedução. Eles usam gatilhos mentais para sedução. E também existem as mulheres que têm a lábia, a técnica de convencer os homens, para até tirar dinheiro, dar golpe. Então tem de tudo, não é só homem, tem mulher dando golpe também. Tudo isso por conta de gatilhos mentais. E aí, o que você acha? É cabuloso esse negócio de gatilho mental, hein? Entender como que isso funciona e saber que existem muitas pessoas que dominam essa arte de ativar gatilhos em você e você nem sabe disso. Já pensou? Os gatilhos mentais, eles também são utilizados para manipulação. Manipulação de pequenos grupos e também de grandes massas.
pode ser utilizado e é utilizado em grandes massas. Imagina, não dá nem para falar muito disso, mas ideias que todos aceitam como verdade é um gatilho mental para manipular e controlar o comportamento de muitas pessoas. E é mais fácil enganar muitas pessoas do que você enganar uma só. Depois eu vou explicar sobre gatilho de autoridade e de aprovação social. E aí é o seguinte, existem duas categorias de gatilhos mentais. Os gatilhos mentais universais, que eu vou falar daqui a pouco, e os gatilhos mentais pessoais, individuais. Esses gatilhos têm a ver com o seu histórico de vida, os gatilhos pessoais. Todo o seu banco de dados, tudo que você viveu, tudo que você gosta, não gosta, e principalmente os seus traumas. Tem pessoas que foram muito traumatizadas no passado, e isso gerou muitas marcas, que tem como curar se você encontrar profissionais adequados. Qual que é o lance? Algumas pessoas têm os gatilhos acionados constantemente, parece um campo minado, está toda hora sendo ativado emocionalmente, tem reações, tremores, muita raiva, explode, comportamentos irracionais, bate na esposa ou bate no marido, porque é tudo irracional. Está dentro dessa pessoa um monte de marca, de ferida. Pode ter sofrido abusos na infância, abandono de pai, uma série de coisas que geraram esses tipos de comportamentos. Eu tenho um vídeo aqui sobre rejeição que tem um pouco a ver com isso, você pode dar uma olhada aqui. Mas essas pessoas, elas são muito marcadas e têm muitos gatilhos o tempo todo. Se esse é o seu caso, eu falo o seguinte para você: procure um profissional de saúde mental para te ajudar, porque você está com sérios problemas. Você precisa procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, de preferência especializados em resolver traumas. Não aquele que fica conversando 10, 15, 20 anos e você não sai do lugar. Tem isso também. Então existem excelentes profissionais e profissionais muito ruins. Você precisa ser focado em resultado. Então se você é uma pessoa que tem muito gatilho mental, está toda hora tremendo de raiva, passando mal, você precisa procurar alguém para te ajudar, beleza? Por quê? Porque o seu cérebro intermediário, sistema límbico, ele precisa de um reset emocional. São tantos traumas, tantas marcas, tantos pensamentos ruins, que isso está enchendo a sua... É como se fosse um barril de pólvora. Encheu e você está explodindo toda hora. Precisa de um reset emocional, tá bom? E aí tem outros casos que é só uma questão de você se conhecer um pouco mais. Quais são seus gatilhos, o que dispara emoções e comportamentos em você, para quando você for para uma situação, você ir mais consciente, sair do piloto automático, porque você conhece os seus gatilhos, as coisas que disparam reações, mas também precisa resolver. Tudo isso tem solução, é isso que é importante. Você precisa ressignificar os seus traumas do passado, todas as suas marcas, para que esses gatilhos parem de fazer efeito, beleza? E aí, na outra categoria de gatilhos mentais, existem os gatilhos universais, que são programações que estão na mente de todas as pessoas praticamente, e é por isso que as pessoas que dominam isso conseguem dar golpe, manipular, convidar para a pirâmide, controle social, manipulação, uma série de coisas. Por quê? Porque existem gatilhos que são universais. Todas as pessoas acabam sendo submetidos e caem neles. Eu vou falar aqui dos principais, beleza? Então, dentro da categoria de gatilhos mentais universais, que praticamente todas as pessoas têm na programação mental, eu quero falar aqui do primeiro, que é a reciprocidade. O que é esse gatilho? É quando alguém faz algo por você e você se sente extremamente grato e em dívida com essa pessoa. Esse gatilho ele pode ser utilizado de forma intencional para geração de network. A pessoa vai lá, está fazendo amizade, aí gera um valor de forma intencional para aquela pessoa, e aí aquela pessoa sabe que está instalando na mente dela uma dívida. Muitas pessoas fazem isso e eu acho que é até uma coisa interessante para você gerar uma conexão. Você fica conectado com a pessoa. Você pode fazer isso também, não tem nada de mal. O problema é a sua intenção. Se a sua intenção é ruim, isso é mal.
Beleza? Então, o primeiro gatilho mental da categoria universal, assim, de que todas as pessoas têm, é o da reciprocidade. O segundo gatilho mental da categoria de gatilhos universais é o do compromisso e da coerência. O nosso cérebro odeia ser incoerente com a gente mesmo e não ter compromisso. Quando você estabelece um compromisso com outra pessoa, seu cérebro não te deixa em paz e ele vai te atormentar porque você fez um compromisso. Então, por exemplo, fizeram uma pesquisa num restaurante nos Estados Unidos, onde as pessoas ligavam para fazer reserva e o garçom que anotava a reserva, ele começou a fazer uma pergunta. O senhor se compromete em ligar avisando que não vai mais vir caso você desista? E aí a pessoa falava, sim, eu me comprometo em ligar. Aí eles constataram que as pessoas que se comprometiam em ligar, o número de desistência sem aviso prévio caiu para menos de 10%, caiu muito. Porque o garçom fez a pessoa estabelecer um compromisso com ela. E aí o cérebro ele fica atormentando. Pô, mas você falou para aquela pessoa que você ia ligar se você desistisse. Você estabeleceu um compromisso, é inconsciente. Esse segundo gatilho do compromisso e da coerência, ele pode ser utilizado ao seu favor da seguinte forma. Pega alguma coisa que você não está conseguindo fazer, tirar a habilitação, parar de comer determinado alimento, e aí você fala o seguinte, você estabelece um comprometimento público com um grupo de amigos, ou com o grupo da família, ou até em público no Instagram, por exemplo. E aí o que você faz? A sua mente não vai deixar você em paz, você vai ter que perseguir aquele objetivo porque você estabeleceu esse compromisso público com outras pessoas. Fica mais difícil de quebrar, então é um gatilho mental forte que aciona comportamentos em você, beleza? Terceiro gatilho mental da categoria universal que está presente em todo mundo é o da aprovação social. Esse é um dos mais poderosos. 95% das pessoas elas são seguidoras e 5% são iniciadoras, que tomam iniciativa. E tem uma história interessante do inventor do carrinho do supermercado, Sylvan Goldman. Quando ele inventou o carrinho, ele fez de tudo para convencer as pessoas a usarem o carrinho. Dá para imaginar isso? Você ir no supermercado e não usar o carrinho do supermercado? Ele tentou várias formas de persuadir as pessoas a usarem o carrinho. Mas ele não conseguiu e ele teve uma ideia inusitada. Ele contratou um monte de gente para usar o carrinho no mercado. E aí o que aconteceu? Aquilo gerou uma bola de neve, o efeito manada. As pessoas começaram a observar aquilo, todo mundo usando carrinho, começaram a usar e virou um hábito, um comportamento padrão. Imagina você ir no mercado hoje e não usar o carrinho. Então a aprovação social é um dos mais poderosos. Muitas pessoas usam esses gatilhos mentais de aprovação social para gerar um senso de autoridade. Por exemplo, quem não sabe aqui que você pode comprar seguidores no Instagram? Tem gente que vai lá, compra 10 mil seguidores e passa um ar de aprovação social, porque você bate lá o seu olho, você vê a pessoa, nossa, 10 mil seguidores seguindo essa pessoa, ela deve ser importante. Então, dispara esse comportamento. Eu também, você já deve ter visto, eu vi esses tempos atrás, alguns anos já, um saque em uma loja no Nordeste, se eu não me engano. Várias pessoas começaram a saquear uma loja e aí quem passava na porta da loja via aquilo e também entrava naquela frequência e começava a saquear. Só que as pessoas tinham comportamentos instintivos. No outro dia que elas pararam para pensar o que elas fizeram, o que aconteceu? Eles voltaram devolvendo todos os objetos que tinham saqueado, porque bateu a consciência ali e ele teve um comportamento instintivo. Então o gatilho mental da aprovação social é poderoso, porque ele também é utilizado para controlar o seu comportamento em larga escala. Imagina que eu tenho um produto, eu sou multibilionário, eu tenho um produto que eu quero enfiar em todo mundo. O que eu faço? Eu começo a pagar várias mídias importantes, revistas, filmes, séries para falar de um determinado assunto. Na sua mente, né, que você ainda não foi convencido, todo lugar que você olha está falando a mesma coisa. Aí o que acontece? Você baixa a sua guarda e aceita, por mais absurdo, por mais bizarro que seja a ideia, você aceita como verdade, porque para onde você olha, todo mundo está falando.
jornais, filmes, notícias, noticiário, na sua empresa, o seu chefe, o colega, você fala, só eu tô maluco? Tem até um vídeo interessante de uma professora explicando sobre um conceito, eu não lembro o nome, mas que tem a ver com gatilho mental, que ela fala o seguinte: esse livro aqui é vermelho, todos vocês estão vendo que é vermelho, mas quando o fulano que sempre chega atrasado chegar, eu vou perguntar para várias pessoas e vocês vão falar que é verde. Aí ela faz esse experimento na sala. Aí eu até postei no Instagram, se você não me segue no Instagram, eu recomendo que você siga, de vez em quando eu posto umas coisas bem interessantes lá. O que aconteceu? O rapaz chegou atrasado na sala de aula e ela começou a fazer perguntas com o livro vermelho. Que cor é esse livro? Aí o cara falava assim, verde. Aí perguntava pro outro, que cor que é esse livro? Verde, 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 todo mundo. Aí perguntou pro rapaz, que cor que é esse livro ali? É vermelho? Todo mundo começou a rir da cara dele. Aí ela falou, você tem certeza? Aí ele falou assim, verde? Ou seja, a pressão de todo mundo faz você mudar os seus valores, as suas verdades, e você pode até ficar maluco, achar que você está ficando maluco, porque todo mundo está falando a mesma coisa. Então esse é um dos gatilhos mais poderosos e perigosos, que é o gatilho da aprovação social. O quarto gatilho é o gatilho da afeição. Quando você tem uma afinidade por uma pessoa, quando você tem empatia, você tem uma conexão, você acaba acreditando nessa pessoa, qualquer coisa que ela fale. Então, isso é muito usado em marketing. Pegam uma pessoa famosa, por que pegam uma pessoa famosa? Porque ela tem uma aprovação social, as pessoas gostam dessa pessoa, e aí ela conecta com o público e as pessoas acabam acreditando, independente do que a pessoa falar. Não, se é fulano que está falando, então é verdade. Não tem raciocínio, não tem pensamento lógico, não tem nenhuma análise, porque você automaticamente, por ter afeição naquela pessoa, você aceita como verdade. Isso acontece com o pai, com a mãe, Os nossos pais fazem o melhor por nós, mas muitas vezes eles falam algumas coisas que não é muito verdade e a gente aceita, porque a gente é criança, tem uma afeição muito forte, acaba passando. Então, quando a gente tem uma afeição por alguém, a gente acaba aceitando automaticamente como verdade. É interessante você guardar o seu coração, porque nem tudo é verdade. Provérbios 4, versículo 23. O quinto gatilho mental da categoria universal, que todo mundo tem isso programado na mente, é o da autoridade. Esse gatilho é poderosíssimo. Junto com o da aprovação social, faz um estrago no controle e na manipulação das pessoas. Então, o que acontece, autoridade? A gente acaba aceitando automaticamente as coisas como verdadeiras se alguma autoridade ou parecida com a autoridade falar. Por exemplo, se eu colocar um terno aqui, falar palavras técnicas sofisticadas, eu vou parecer uma pessoa altamente qualificada, com vários certificados, eu posso colocar aqui um diploma de Harvard. Você vai olhar assim de uma forma totalmente diferente, vai falar assim, nem preciso questionar, porque esse aí é a autoridade mesmo. A questão de comprar seguidores também é para impor autoridade. Você, pelo fato da pessoa ter muitos seguidores, você acaba achando que essa pessoa sabe mais que você, às vezes. O fato da pessoa ter diplomas dá um ar de autoridade, a pessoa muitas vezes dá carteirada, você sabe com quem você está falando? Esse é o gatilho da autoridade. Ou até mesmo autoridades estabelecidas, elas podem falar qualquer besteira, que a tendência das pessoas aceitarem é muito grande. Por quê? Porque é uma autoridade que está falando, é uma revista muito famosa. Isso acontece muito com gente rica. Gente rica, você fala assim, nossa, o fulano é rico, multimilionário. Aí tudo que ele fala você acha que é verdade só pelo fato dele ser rico. O gatilho da autoridade, ele é poderoso. As pessoas acham que um diretor de uma empresa, um vice-presidente, um presidente, ele é uma pessoa muito melhor do que você e muitas vezes não é. Tá? Então, o gatilho da autoridade, ele acaba tirando toda a nossa parte racional e a gente acaba tendo comportamentos irracionais, aceitando coisas sem pensar. E o sexto gatilho é o gatilho da escassez.
Esse gatilho de escassez, ele é muito utilizado para gerar uma urgência em você, uma ansiedade. Muitas pessoas falam assim, cara, se você não entrar nesse negócio que eu estou te propondo agora, você vai ficar de fora e você vai perder. Aí gera uma ansiedade, que em inglês tem um termo que chama FOMO, Fear of Missing Out, que é um medo de ficar de fora. Então as pessoas usam esse gatilho de escassez para falar que está acabando, para falar que é o último, falar que não tem mais, para falar que só no ano que vem. E isso gera uma forte tendência de você agir naquele momento. Também tem a questão do papel higiênico que eu falei, né? Quando vai ter uma crise, um colapso na cadeia de suprimento, as pessoas correm para comprar papel higiênico porque acham que vai acabar. Então esse medo de faltar, essa escassez que habita dentro das pessoas, fazem elas terem comportamentos irracionais. Tem gente que está comprando livro atrás de livro porque acha que tem que ler e acaba não lendo, acha que vai perder uma oportunidade se não fizer determinada coisa e vai comprando um monte de coisa e não faz. Só pelo medo de perder aquela oportunidade. Então, o gatilho da escassez, ele também é poderoso porque mexe com o seu medo de perder, o medo de faltar, que é um medo muito forte. Beleza? Existem vários outros gatilhos ativadores mentais, gatilhos emocionais que são utilizados, como o do medo. Todo mundo que colocar medo em você, você fica esperto. Toda pessoa que quiser colocar medo em você, você fica esperto. Porque ela quer arrancar algo de você. Talvez ela esteja inconsciente, é o medo dela que ela está passando para você. Mas talvez esteja consciente. Esses dias eu fui numa dentista e eu me senti bem incomodado, porque eu fui fazer uma análise de rotina, era a primeira vez que eu ia com essa mulher, que foi indicada por um amigo, e ela fez toda uma análise e falou assim, nossa, o seu dente ele tem um desgaste muito grande. Aí eu já fiquei meio assim, em alerta. E se continuar assim, você vai ficar só com um toquinho. Ela falou assim, meu dente realmente tem um desgaste, ela tá certa. Mas já tem muitos anos que ele tem esse desgaste, eu já usei aparelho, uma série de coisas e eu não vi evolução nisso. E aí eu falei assim, será que ela tá querendo colocar medo em mim para vender alguma coisa? Aí eu fiquei bem esperto. Aí, beleza, ela falou assim, olha, eu não faço esse reparo de uma restauração que tem aqui, mas no seu caso eu vou fazer. Daí já levantou outro alerta. Eu falei, pô, já meteu um medo em mim aqui que meu dente vai ficar um toquinho. Agora não faz um serviço, mas para mim vai fazer. Essa mulher quer me vender alguma coisa aí. Aí no dia que eu voltei para fazer o reparo que ela não fazia, fez tudo certinho, ela me passou um tratamento caríssimo para evitar o desgaste e aí fechou aquela minha suspeita. Então, meteu um gatilho de medo em mim, falou um monte de coisa e depois quis passar um tratamento. Será que ela está certa? Não, agora eu vou ter que ir em outra pessoa para fazer esse contraponto. Por quê? Porque pode ser que seja só um gatilho para vender uma coisa que não precisa, entendeu? Mas como eu também não sou tão mente fechada, eu vou procurar outra pessoa para fazer essa análise, para ver se ela está certa ou só queria empurrar um negócio lá em mim. Beleza? E aí, o que você está achando desse assunto de gatilhos mentais? Comenta aqui para eu saber. Muitas pessoas talvez nesse momento estão se perguntando, mas como evitar os gatilhos mentais? Como eu falei anteriormente, não tem como você evitar um gatilho depois que ele foi disparado. Depois que ele disparou uma emoção muito forte em você, fica difícil de você tomar o controle de volta. Então você tem que se conhecer, investir em autoconhecimento, se analisar. Por exemplo, às vezes você está tendo um estresse no trabalho, uma pessoa que está te irritando o tempo todo e você está como um barril de pólvora se enchendo, e aí você pega um ônibus lotado, você vai se enchendo daquilo que você não aguenta mais. Aí você chega em casa, o seu filho, sua filha, ou seu marido, ou sua esposa, fala uma coisa bem pequena, seu barril de pólvora já estava no topo, você explode com a pessoa errada, com quem não deveria. Porque você, primeiro, não tem autoconsciência, não se analisa para ver como que você está e não conhece os seus gatilhos emocionais. Então,
O autoconhecimento é o primeiro passo para você começar a ter mais controle do acionamento desses gatilhos. Outra coisa, você precisa ressignificar, identificar por que você explode em determinados momentos e mudar isso na sua mente, ressignificar, dar um novo significado para isso. Agora, se você, como eu falei, é um campo minado, vive ativando gatilhos mentais o tempo todo, você precisa de um profissional de saúde mental para cuidar de você, para dar um reset emocional no seu sistema límbico, uma pessoa que entende de trauma, que vai te ajudar nisso. E eu já presenciei várias pessoas se curando de feridas emocionais, traumas e tudo mais. Então, faça isso, cuide de você, se conheça, invista em você para você entender como que você funciona. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário do que você achou, se esse vídeo teve valor para você, se você teve algum insight, comenta aqui, porque comentários trazem informações poderosas. Comenta um exemplo de um gatilho que foi acionado em você, de algo que aconteceu com você, de como você superou isso, para que mais e mais pessoas entendam de como isso funciona e a gente acaba ajudando um número maior de pessoas. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e te vejo no próximo.